Jerusalém já tinha visto dias de glória. O Templo de Salomão, o orgulho de uma nação, brilhava como símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Mas nada poderia preparar os homens e mulheres daquela geração para o que estava prestes a acontecer. A cidade que se achava intocável, protegida por muros altos e por promessas mal interpretadas, estava a caminho de viver a sua maior queda. E, por trás desse cenário, surge uma figura que mudaria tudo. Nabucodonosor, o rei conquistador. Esse homem não era apenas um rei entre tantos. Ele era o governante mais poderoso de sua época, dono de um império que se expandia como um fogo incontrolável. Onde ele passava, cidades eram reduzidas a cinzas e reinos eram dobrados ao seu comando. O seu nome carregava medo, e o peso das suas vitórias fazia nações inteiras tremerem. Mas havia algo que Nabucodonosor não sabia. Apesar de toda a sua força, ele não era o verdadeiro autor da história. Ele era apenas um instrumento, usado para executar um juízo muito maior do que qualquer exército poderia imaginar. Enquanto marchava com suas tropas, acreditando que estava apenas ampliando seu domínio, a verdade era que Deus estava permitindo que ele avançasse. Não por acaso, não por simples ambição humana, mas porque um povo havia se afastado da aliança, havia fechado os ouvidos aos profetas e agora veria as consequências. Nabucodonosor era grande, mas o plano por trás dele era maior ainda. Essa história não é apenas sobre guerra, nem apenas sobre destruição. É sobre como até mesmo reis invencíveis são pequenos diante da vontade de Deus. É sobre como um povo pode perder tudo quando troca a fidelidade por confiança em si mesmo. E é sobre como, mesmo nas ruínas, Deus ainda escreve um futuro que ninguém pode apagar. Jeoaquim, rei de Judá, é um personagem que desperta ao mesmo tempo indignação e tristeza. Ele foi colocado no trono não para ser apenas um governante político, mas para ser exemplo espiritual diante do povo. Porém, quando mais precisava se voltar para Deus, ele preferiu fechar os olhos para a verdade. Enquanto profetas clamavam por arrependimento, Jeoaquim endurecia o coração. Enquanto a voz de Jeremias ecoava chamando o povo de volta ao Senhor, o rei rasgava os rolos da profecia e os lançava ao fogo, como se pudesse queimar a própria palavra de Deus. Em vez de buscar refúgio no Altíssimo, Jeoaquim preferiu alianças humanas. Confiou no Egito, buscou estratégias políticas, acreditou que poderia manipular os ventos da história. Mas toda tentativa de escapar ao juízo de Deus era como construir uma casa na areia. Parecia firme por um instante, mas desabava com a primeira tempestade. Ele tinha a oportunidade de guiar o povo em arrependimento, mas preferiu conduzi-los em autossuficiência. O que vemos em Jeoaquim é o retrato de uma liderança desconectada do céu. Ele tinha a coroa, mas não tinha direção. Tinha o trono, mas não tinha sabedoria. Tinha autoridade, mas não tinha obediência. E esse vazio na sua liderança foi refletido em toda a nação. Quando o rei rejeita a voz de Deus, o povo aprende a fazer o mesmo. A cidade inteira respirava confiança ilusória, acreditando que os muros e o templo eram suficientes para protegê-los, quando na verdade a única segurança estava em um coração quebrantado. A queda de Jerusalém não começou com os exércitos da Babilônia cercando os portões. Ela começou dentro do palácio, quando Jeoaquim decidiu não ouvir. Cada escolha sua abriu caminho para a tragédia. Ele não apenas perdeu o trono, perdeu também a chance de ser lembrado como rei que se levantou em humildade. No lugar disso, ficou registrado como aquele que preferiu resistir a Deus em vez de se render a ele. Jeremias é conhecido como o profeta da lágrima, e não por acaso. Ele não era um homem distante, frio, que apenas anunciava juízo. Jeremias sentia na pele o peso do que estava para acontecer. Sua voz era cheia de dor, porque suas palavras vinham de um coração quebrado. Enquanto o povo se ocupava com festas, alianças e a falsa segurança do templo, Jeremias chorava. Ele via o que ninguém queria enxergar. A queda era inevitável se não houvesse arrependimento. Muitas vezes ele foi rejeitado, ridicularizado e até perseguido. Poucos queriam ouvir a sua mensagem, porque ela não prometia prosperidade, nem vitórias rápidas. Jeremias falava de mudança, de voltar ao Senhor, de abandonar os ídolos e a confiança enganosa. E isso incomodava. Em meio a reis arrogantes, generais confiantes e sacerdotes que se calavam, Jeremias permanecia como uma voz solitária, clamando contra a maré. Suas lágrimas não eram fraqueza, mas a prova de que carregava em si a dor de Deus pelo seu povo. Ele anunciava destruição,
mas ao mesmo tempo suplicava para que o povo não precisasse passar por ela. Era como um sentinela no alto da muralha, gritando avisos que ninguém queria escutar. Sua vida inteira foi marcada pelo contraste entre a rejeição dos homens e a fidelidade ao chamado divino. Quando Jerusalém foi cercada, Jeremias não ficou surpreso. Aquilo era exatamente o que ele havia anunciado por anos. O som dos arietes batendo contra os muros e o choro das famílias famintas eram o eco vivo das palavras que tinham sido desprezadas. Ele não celebrou por estar certo. Ele chorou ainda mais por ver seu povo sofrer. Jeremias mostra que falar a verdade nem sempre traz aplausos, mas sempre carrega um peso eterno. Sua voz continua ecoando até hoje, lembrando que ignorar os avisos de Deus custa caro. O cerco de Jerusalém foi o momento em que todas as escolhas erradas se tornaram irreversíveis. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, marchou com seu exército poderoso, cercando a cidade como quem fecha uma armadilha. Do lado de dentro, Jeoaquim e o povo tentavam manter uma aparência de força, mas por trás das muralhas havia medo, fome e insegurança. A cada dia que passava, os suprimentos diminuíam, e a esperança se tornava mais frágil. O que parecia uma fortaleza impenetrável começou a se transformar em uma prisão. O som das tropas inimigas ecoava do lado de fora, enquanto do lado de dentro reinava o silêncio da incerteza. Famílias se reuniam em casas, olhando para o templo e acreditando que, de alguma forma, ele seria a garantia da vitória. Mas o templo, por mais sagrado que fosse, não poderia substituir a obediência a Deus. Nabucodonosor avançava com estratégia, paciência e força militar. O povo resistia apenas com a ilusão de que ainda havia saída. O cerco não destruiu apenas os muros de pedra. Ele expôs a fraqueza espiritual de um povo que havia se afastado da sua base. Sem alimento, sem direção e sem fé genuína, cada dia de resistência era também um dia de agonia. O rei da Babilônia via diante de si uma cidade já vencida por dentro, e apenas aguardava o momento certo de consumar a vitória. Para Jeremias, assistir a esse cenário era ver suas palavras se cumprindo diante dos olhos. Ele havia avisado, havia suplicado, mas ninguém quis ouvir. Agora, o que restava eram lágrimas, dor e a certeza de que o juízo chegará. O cerco foi mais do que uma batalha militar. Foi a revelação de que nenhum muro é suficiente quando o coração já se distanciou de Deus. A queda de Jerusalém foi como um golpe que ninguém conseguiu evitar. Depois de meses de resistência, fome e medo, os muros finalmente cederam diante da força implacável de Nabucodonosor. Os soldados babilônios entraram na cidade como uma enxurrada, derrubando tudo o que encontravam pelo caminho. O coração de Judá, o Templo de Salomão, que por séculos simbolizou a presença de Deus no meio do seu povo, foi invadido e profanado. Aquilo que parecia intocável foi entregue ao fogo, e as chamas consumiram não apenas paredes, mas também a falsa confiança de uma nação que acreditava estar segura sem estar em obediência. As ruas de Jerusalém se encheram de choro. Famílias foram separadas, casas destruídas, guerreiros derrotados. O povo que um dia cantou vitórias agora gemia em derrota. E no meio disso tudo, Jeremias estava lá. Ele não assistia como um estranho, mas como alguém que havia avisado e suplicado por arrependimento. Suas lágrimas não eram apenas pelo cumprimento da profecia, mas pela dor de ver o seu povo ser esmagado pelo peso das próprias escolhas. A cena era devastadora. O fogo subia do templo, os utensílios sagrados eram levados como troféus, e a cidade inteira parecia desmoronar junto com a fé de seus habitantes. O silêncio de Deus soava como juízo, mas também como lembrança de que ele nunca havia sido vencido. Nabucodonosor podia queimar paredes e destruir cidades, mas não podia apagar a fidelidade do Senhor. A queda inevitável mostrou ao mundo que nenhuma aliança humana, nenhuma muralha e nenhum templo pode sustentar uma nação que se afasta de Deus. E ao mesmo tempo, deixou um eco eterno. A presença de Deus não habita em pedras, mas em corações quebrantados. Jerusalém caiu, mas a promessa de restauração ainda permanecia viva, guardada no coração daquele que nunca abandona seu povo. A deportação foi um dos momentos mais dolorosos da história de Judá. Depois da destruição do templo e da invasão babilônica, milhares de homens, mulheres e crianças foram arrancados de suas casas e forçados a caminhar em direção a uma terra estrangeira. Não era apenas uma mudança de lugar, era a perda da identidade, da liberdade e do que restava de dignidade. Aqueles que um dia se alegraram em Jerusalém agora marchavam como prisioneiros, humilhados diante das nações.
Entre esses cativos estavam jovens que se tornariam grandes testemunhas de fé em meio ao exílio: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles não eram apenas prisioneiros comuns. Eram jovens que carregavam consigo a memória da aliança com Deus e que, mesmo em terras estrangeiras, não se curvariam aos deuses da Babilônia. Enquanto Nabucodonosor acreditava que havia levado para si os melhores e mais fortes, na verdade estava sendo usado para espalhar a chama da fidelidade de Deus além dos muros de Jerusalém. A caminhada até a Babilônia era longa e cruel. O som do choro se misturava ao ranger das correntes. Famílias se consolavam como podiam, tentando acreditar que ainda havia futuro. E, mesmo no silêncio pesado daquela jornada, a promessa de Deus permanecia viva. Jeremias já havia escrito aos exilados: 70 anos se cumprirão, e depois disso o Senhor os trará de volta. Essa palavra era como um fio invisível que sustentava os que ainda tinham fé. A deportação não foi apenas o resultado de uma guerra. Foi um chamado profundo para que o povo entendesse que a presença de Deus não estava limitada a Jerusalém. Ele continuava sendo o Senhor, mesmo em terra estrangeira. Os cativos marchavam para o desconhecido, mas não marchavam sozinhos. O Deus da aliança ainda estava escrevendo a história, e o exílio seria o palco para novos testemunhos de fé e esperança. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele não levou apenas pessoas. Um ato simbólico e profundamente doloroso aconteceu. Os utensílios sagrados do templo foram saqueados e transportados para a Babilônia. Aqueles objetos não eram simples peças de ouro ou prata. Cada cálice, cada candelabro, cada utensílio tinha sido consagrado exclusivamente ao serviço do Deus de Israel. Eles representavam a santidade do culto, a aliança do povo com o Senhor e a presença de Deus entre eles. O saque não foi apenas material, mas espiritual. Para os babilônios, transportar os utensílios do templo para a casa dos deuses de sua cidade era um sinal de vitória, como se Marduk, o deus deles, tivesse vencido o Deus de Israel. Era uma afronta, um escárnio contra a fé do povo. Muitos hebreus sentiram-se derrotados não apenas como nação, mas como adoradores. Perguntavam-se: onde está o nosso Deus? Mas, na perspectiva divina, nada havia sido perdido. Deus não havia sido derrotado. Ele permitiu que os utensílios fossem levados como parte do juízo, mas tinha planos maiores. Mais tarde, esses mesmos objetos se tornariam um sinal poderoso de que ele continua governando sobre reis e nações. O episódio do banquete de Belsazar, por exemplo, em que os utensílios foram profanados, mostrou que o Senhor não tolera zombaria daquilo que é santo. Esses utensílios, embora distantes de Jerusalém, continuavam pertencendo a Deus. O ouro e a prata não perderam sua consagração por estarem em terra estrangeira. A santidade não se dissolve por causa do exílio. Assim também o povo de Deus, ainda que cativo, continuava sendo o povo escolhido. Essa era uma mensagem silenciosa, mas cheia de esperança. Aquilo que é de Deus pode ser levado para longe, pode ser profanado por mãos humanas, mas nunca deixa de lhe pertencer. E, no tempo certo, tudo que é dele será restaurado ao seu lugar. No exílio, o povo de Judá enfrentou o silêncio da sua terra e o vazio do templo destruído. Não havia mais sacrifícios, não havia cântico subindo aos céus, não havia rotina sagrada que lembrava a presença de Deus. Cada dia era pesado, marcado pela saudade de Jerusalém, pela dor da separação e pela incerteza do futuro. Mas mesmo nesse cenário de silêncio, Deus continuava falando. Ele não havia abandonado seu povo. Apenas estava abrindo um caminho de purificação, mostrando que a fidelidade não depende de lugares, mas de corações. Profetas como Jeremias continuaram a ser a voz de esperança, lembrando aos exilados que tudo tinha um propósito. Eles escreviam cartas, enviavam mensagens e confortavam aqueles que estavam longe de casa, reforçando que, mesmo em meio à dor, Deus permanecia fiel. E havia jovens como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que, mesmo longe de seu país, mantinham a fé viva. Eles se tornaram exemplos de coragem e lealdade, mostrando que o coração humano, quando firme em Deus, pode resistir até mesmo aos momentos mais sombrios. O exílio trouxe lições duras. O povo aprendeu que confiança segue muralhas ou templos não substitui a obediência e a fé verdadeira. Cada dia de distância de Jerusalém lembrava que a presença de Deus não estava em pedras, mas em quem o busca com sinceridade. O sofrimento não era em vão. Era uma oportunidade de reavaliar caminhos, de se fortalecer espiritualmente e de aprender que a história não termina no momento da derrota.
Mesmo em terras estrangeiras, a aliança com Deus permanecia intacta. O exílio não foi o fim, mas um tempo de preparação para a restauração. Era uma chance de recomeçar, de reconstruir não paredes, mas corações. E cada jovem que se manteve firme tornou-se testemunha viva de que Deus nunca abandona aqueles que o buscam. O silêncio da Babilônia, na verdade, foi palco para o surgimento de uma fé mais profunda e resiliente, capaz de atravessar gerações e continuar a história do povo de Israel. Mesmo no meio da destruição e do exílio, havia um fio invisível que ligava o povo de Deus à esperança. Esse fio não podia ser visto, mas podia ser sentido no coração daqueles que ainda acreditavam. Ele estava nas palavras de Jeremias, que escrevia lembrando que, depois de 70 anos, Deus traria os exilados de volta à sua terra. Estava na coragem de jovens como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que se recusavam a se curvar diante de deuses estrangeiros e mantinham viva a fé no Deus de Israel. O fio da esperança era silencioso, mas firme. Ele não dependia de muros, templos ou cidades. Dependia apenas de corações quebrantados e confiantes. Mesmo quando tudo parecia perdido, essa esperança lembrava ao povo que o Senhor não havia terminado a sua obra. A destruição do templo e a dispersão para a Babilônia não apagaram a aliança divina. Pelo contrário, mostraram que Deus podia trabalhar mesmo nos momentos mais sombrios, preparando seu povo para recomeços maiores do que jamais imaginaram. Enquanto Nabucodonosor acreditava ter vencido, não compreendia que os exilados levavam consigo a semente da restauração. Cada gesto de fé, cada oração silenciosa, cada compromisso de permanecer fiel se tornava um testemunho vivo de que a história humana nunca está separada da mão de Deus. O fio da esperança atravessava gerações, ligando o passado, presente e futuro, garantindo que a destruição não seria o ponto final. E assim, mesmo entre lágrimas e perdas, o povo de Israel aprendeu que Deus permanece fiel. Nabucodonosor, Joaquim, Jeremias, Daniel e todos os exilados nos mostram que, mesmo quando tudo parece desmoronar, é possível recomeçar. A história deles é um lembrete de que o Deus de Israel conduz seu povo à restauração, e que a esperança, ainda que invisível, nunca se rompe. O templo caiu, o povo foi levado, mas a promessa e a fidelidade de Deus permanecem intactas, ligando cada coração que o busca a um futuro de vida e redenção. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te peço para você curtir. Isso ajuda o YouTube a mostrar essa mensagem para mais pessoas que também precisam ouvi-la. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Como vocês sabem, eu dedico minha vida a estudar a Bíblia para trazer esse tipo de conteúdo. E tudo isso é possível graças ao apoio de pessoas como você. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Lembre-se, a sua esperança não é uma fuga. A sua esperança é a promessa do retorno glorioso de Jesus. Se prepare para ficar, para resistir e para vencer. Que Deus te abençoe. E eu te vejo no próximo vídeo.